todos, eu sou Mônica Pantarotto do Espaço Astrolábio e eu estou hoje aqui gravando um vídeo para falar do tema mudanças. Vai ser uma sequência de vídeos que vão estar trabalhando a forma como a gente pode lidar com essas mudanças no nosso dia a dia. Então hoje eu vou trazer o tema e no segundo vídeo fazer uma pequena meditação com um cristal que ajuda a gente lidar com essa questão. Então, primeiramente eu escolhi uma frase que fala sobre o tema. A frase é do Will Garcia e eu vou ler essa frase e depois eu vou refletir um pouco sobre isso, tanto trazendo experiências do meu consultório, na reflexão com os meus clientes de terapia, como reflexões sobre a minha própria vida, sobre as questões sociais, sobre as mudanças que estão aí para todo mundo, né? Então a frase diz: o primeiro passo para a mudança é a aceitação. Uma vez que você aceite a si mesmo, você abre a porta para a mudança. Isso é tudo o que você tem a fazer. Mudança não é algo que você faz, é algo que você se permite, Então eu trouxe essa frase porque ela tem várias palavras que definem aquilo que eu vou estar refletindo aqui com vocês. Então, primeiramente, eu vou trazer um pouco do contexto da astrologia, que é uma das práticas que eu tenho no consultório, referentes a duas questões específicas que nos convidam à mudança. Primeiramente, a entrada de Plutão, né, que entrou no signo de Capricórnio em 2008, e essa entrada de Plutão, ela foi muito forte e para mim foi muito vivencial, porque eu estava no consultório com duas clientes e elas estavam trazendo temas sobre a questão da autoridade, do poder, da relação delas com o chefe e questionando a questão do autoritarismo, como que elas iam lidar com isso, que elas não aguentavam mais. E aí, naquele dia que eu estava fazendo aquela consulta, o Plutão estava entrando a 0 graus no signo de Capricórnio, e Capricórnio está relacionado com todas as estruturas de poder, a autoridade, a forma como a gente se organiza diante das questões da sociedade, do nosso dia a dia, dos nossos projetos. E eu comentei com elas que bem naquele dia que elas estavam trazendo aquele tema, estava acontecendo aquela entrada de Plutão e que quando ele chegava arrebentando, ele chegava convidando a uma mudança muito profunda lá dentro das nossas águas interiores, das nossas percepções de como a gente funciona e de que elas precisavam olhar aquilo dentro delas também. E aí quando eu citei a palavra mudança, transformação e que ele vinha quebrando o que não servia mais, o que estava rígido, a gente ouviu um barulho estrondoso. Naquela época eu estava no outro consultório e meu consultório estava na parte de baixo do quintal e lá no fundo tinha um salão e na parede tinha um grande espelho que já estava lá há uns 14 anos mais ou menos, e aquele espelho, e a gente ouviu o barulho daquele espelho quebrando, parecia que era até um tiroteio assim, de tão forte o barulho, e a gente correu para ver o que estava acontecendo. E naquela época minha ex-sócia encostou assim, ela foi pegar uns cristais no chão, encostou no espelho e o espelho no sentido contrário que ela estava começou a quebrar assim milhares de cacos, né? E foi como se tivesse aparecendo essa revelação de Plutão vindo para quebrar o que não serve mais, né? E aí atrás, naquela parede onde estava aquele espelho, eu nem me lembrava disso, tinha um sol em alto relevo que um amigo meu tinha feito logo no comecinho, né? A gente já estava lá há um tempo. Então é como se Plutão estivesse nos revelando que apesar das coisas que estavam sendo convidadas para mudanças, quebras, aquilo que não ia ficar mais, né? Não ia se sustentar mais, que por detrás vinha uma mensagem de renovação e um sol, um potencial de energia, né, de renovação muito grande.
Isso tem muito a ver com o Plutão, porque Plutão ele está relacionado com a morte e o renascimento. Tanto que Plutão tá associado com o símbolo da fênix, que é aquela ave que de tempos em tempos ela se disponibiliza, né, na sua pilha funerária, onde ela coloca uma série de ervas e ela se entrega, ela se coloca para a morte e aí ela renasce das próprias cinzas. E naquele momento daquela experiência a gente viu isso e viu o potencial de renascimento que aquele sol estava demonstrando para a gente, né? Então o que acontece? Então em 2008 Plutão entrou e ele começou a checar essas mudanças profundas e desde então começaram a aparecer muitas pessoas com a questão da insatisfação no trabalho, né? Pessoas assim que tinham altos salários, tinham posições assim confortáveis, mas incomodadas, questionando, olhando para as estruturas que existiam naqueles ambientes de trabalho e dizendo, não, eu quero uma outra coisa, eu quero buscar o sentido da minha alma, o propósito maior e assim se perguntando como que elas iam conseguir fazer aquela transição. Então, e aí a gente começou a trabalhar um olhar mais profundo, aquele mergulho, né, que Plutão convida de ir lá nas águas mais profundas, olhar onde está aprisionado, onde as águas estão congeladas, o que a gente tem que ressignificar. Então começou todo esse movimento, né? E aí, junto com isso, depois de alguns anos, a gente teve a entrada de Saturno em Capricórnio. Saturno é o regente do próprio signo de Capricórnio. E Saturno, ele traz a questão da ordem, da disciplina e a questão do tempo também. Então essa questão do tempo foi uma outra questão que começou a aparecer no consultório cada vez mais, né? Que é, nossa, como eu lido com o meu tempo, parece que eu não tenho tempo adequado o suficiente para fazer tudo. Então o que acontece? Esses dois planetas, eles começaram a se aproximar a nível de grau no signo de Capricórnio, né? Eles já estão em conjunção, eles já estão bem pertinho. Então essa questão do tempo, que eu percebo, ela começou a ficar mais explícita, porque a gente vai ter que encontrar uma outra forma de lidar com o tempo, que antes era entendido de uma forma mais linear, e agora a gente, de repente, quando você vê o tempo já passou, ou de repente quando você pensa que alguma coisa vai demorar, alguma coisa aparece. Então, assim, é uma outra forma de olhar para o tempo, né? E tudo isso para contar, para falar sobre esse tema mudanças, porque há uma necessidade muito profunda que eu vejo no ser humano dessas mudanças. Sejam as mudanças internas, no sentido da autorrealização, de estar trabalhando com algo que satisfaça, de estar num casamento ou num relacionamento que faça sentido, né? Assim como nas questões mais amplas. Então a gente está sendo checado na estrutura política, nas formas de organizações sociais. Então é um questionamento muito forte e ao mesmo tempo eu percebo que as pessoas estão ansiosas, estão carentes dessa mudança e também muitas delas, né, a grande maioria ainda, temendo as mudanças. Então, como a gente lida com essa mudança que está tão aí premente, tão necessária, só que adquirindo uma leveza, né? Porque a gente muitas vezes fica na tensão, fica no medo. Então, essa primeira frase, né, que eu li para vocês, o primeiro passo para a mudança é a aceitação. Então, quando algo que se apresenta para a gente não sabe muito bem como lida, aquela abertura pra gente, opa, pera lá, tem uma questão para eu lidar, tem alguma coisa que eu quero transformar, o que apareceu para ser transformado. Então aquele acolhimento, né, daquela condição e aquele olhar sem julgamento, aquele olhar mais leve. Então isso ajuda muito, porque nessa condição de mudança, muitas vezes a gente traz ainda muito peso do julgamento, o peso da culpa, né? Seja o julgamento em relação ao outro, ou seja em relação a gente mesmo. Então essa leveza, essa aceitação com leveza é o primeiro passo. Por isso que eu achei essa frase muito importante para trazer para vocês.
E a segunda frase, né, a segunda parte da frase é uma vez que você aceite a si mesmo. E aí eu volto para a energia de Plutão, que está relacionado com a questão do poder, né? E o poder enquanto potência. À medida que a gente vai se aceitando, vai se acolhendo, a gente vai conseguindo se apropriar da nossa potência, daquilo que a gente pode. Porque senão a gente fica nos extremos opostos. Hoje a gente fica na impotência, né? E a impotência gera medo. Por exemplo, eu quero tanto mudar de profissão, mas agora eu já tenho 40 anos, já tenho 50 anos, eu ainda não sei como vou fazer, eu não tenho condições financeiras para mudar, e aí fica naquela impotência, ou na prepotência que eu posso tudo, mas sem ter o mínimo de base, né, de reflexão, de abertura realmente para a transformação. Então, eu sinto que Plutão está convidando a gente para a gente olhar, né? Esse olhar mais íntimo, esse olhar de apropriação do nosso poder, da nossa luz, daquele sol que eu vi lá que apareceu atrás do espelho, né? Então isso é uma coisa muito forte. E esse sol, né? Esse sol, essa nossa luz interior, como que a gente se apropria dessa luz para poder lidar com essas mudanças. Então, essa questão aí de lidar com a nossa potência tem a ver também com o resgate da nossa fé, da nossa confiança no nosso potencial e no potencial da humanidade. Porque a gente não está sozinho, a gente está sempre conjuntamente, em conjunto, né? A gente está sempre junto com as pessoas. Então, queria trazer também uma reflexão da palavra confiança, né? Quando a gente pensa, nossa, será que eu consigo, né? Como que eu resgato essa confiança de que eu posso, de que o meu parceiro pode, que a humanidade pode, né? Fazer essa mudança. E uma vez eu aprendi um significado sobre essa palavra que eu queria compartilhar. Se a gente pensar na palavra confiança, se a gente dividir essa palavra em duas partes, fiança está relacionado com tecer, com fiar a vida, né? E vem da associação com fazer conjuntamente, fazer com alguém, né? Então, na medida que a gente percebe que essa transformação, essa mudança, ela está inserida num todo, no maior, e a gente começa a perceber essas relações de apoio, tanto do apoio que eu posso proporcionar para o outro, como do apoio que já está disponível para mim, porque a gente está assim num sistema muito maior, aí fica muito mais fácil trabalhar essa mudança, porque a gente está fazendo isso conjuntamente, a gente pode fazer isso em parceria com os nossos próprios recursos, olhar para os nossos recursos e olhar para os recursos que já estão aí, e aí tirando aos poucos esse peso, esse medo, né, que tanto limita a gente. Então, ainda em relação às mudanças, queria refletir mais uma questão astrológica, que é a entrada de Urano em Touro. Tanto Plutão como Urano são planetas transpessoais. O que significa transpessoal? É aquele planeta que está relacionado com questões geracionais, coletivas, que vão além do pessoal, né? Então, como a gente estava dizendo aqui, essa mudança, ela não está numa condição da gente só com a gente mesmo, né? É lógico que a gente tem que fazer esse olhar para si mesmo, essa aceitação para si mesmo, mas a gente está o tempo todo atuando conjuntamente. Então, a entrada de um outro planeta transpessoal também, num signo, no caso, agora, recente, 2018, ano passado, né? O Urano entrou em Touro, depois ele saiu um pouquinho, no fim do ano e no começo do ano, voltou um pouquinho para Áries e agora ele vai ficar no signo de Touro. E a última aparição de Urano em Touro foi na época entre 1935 e 42, que antecedeu a questão, né, da Grande Guerra. Só que agora a gente vai ter o Urano desde 2018 até 2026
a gente está num outro momento, né? O convite não é para guerra, mas no sentido de qual é a revolução que a gente precisa fazer. Porque a palavra-chave, uma das palavras-chave, né, de Urano é a revolução, é a liberdade, a libertação. No que eu posso me libertar verdadeiramente. E como Urano entrou num signo que é o signo de Touro, um signo de terra e fixo, e a gente diz que Touro é o signo mais fixo de todos os signos. O que significa isso? Que em Touro existe uma necessidade de materializar, de sustentar aquilo que se conquistou. Então, Urano vindo aí, num signo tão fixo, ele vai checar quais são os valores, porque Touro está relacionado com o valor, nosso valor, quais são os valores que realmente são essenciais, e aquilo que não é essencial vai ser checado profundamente, vai ser remexido, até porque Urano está relacionado com a energia eletromagnética, né, com essa linguagem da nova era, da tecnologia. Então é tudo muito intenso e rápido, né? Então a gente tem que olhar para aquilo que é essencial e abrir mão daquilo que não serve mais. Só que no primeiro momento também isso pode gerar medo, insegurança. Então é algo que a gente precisa se permitir e aprender a soltar. Uma outra parte aqui da frase, né, que diz: mudança não é algo que você faz, é algo que você permite. E aí tem uma percepção que a gente tem que mudar o padrão do esforço demasiado, porque a gente veio assim com uma estrutura muito forte no inconsciente coletivo, que a mudança ela demanda uma energia de esforço, de sofrimento. É lógico que a gente tem uma condição de a gente ter uma disciplina, de a gente ter um foco, isso é importante, mas a gente precisa aprender a adquirir a leveza, mais leve, mais livre, né, de tensão. E aí eu trouxe aqui para finalizar essa parte um animal de poder que hoje estava atendendo uma cliente logo cedo e a gente estava falando sobre as mudanças. E a gente saiu a carta do porco-espinho. E olha que interessante, eu vou ler só um trechinho do que ele representa. O porco-espinho possui muitas qualidades e uma energia muito poderosa, o poder da fé e da confiança. O poder da fé traz em si a possibilidade de remover montanhas. O poder de confiar na vida envolve a confiança no plano divino pelo grande espírito. E aqui diz no texto que o porco-espinho é um ser gentil, amoroso, brincalhão e amistoso, assim como a lontra. E que se as pessoas se aproximam dele sem medo, é capaz de tocar nos espinhos dele sem se machucar. Agora, se a pessoa fica com medo, ele também assusta e aí os espinhos ficam altamente dolorosos, né, no toque. Então, ele dá uma lição pra gente que se a gente consegue trabalhar essa mudança de forma amistosa, se aproximar dela sem medo, mais leve, a gente pode até se deparar com alguns desafios, mas a gente sem precisar se machucar, sem precisar se ferir, de uma forma mais leve, de uma forma mais descontraída. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu vou continuar trabalhando outros vídeos no tema mudanças e tudo mais que a gente precisa refletir para favorecer essas mudanças. E no próximo vídeo eu vou fazer uma pequena meditação com uma pedra que se chama sílex, que poucas pessoas conhecem, que é uma pedra que exatamente nos favorece, nos habilita a conseguir se abrir com mais facilidade para essas mudanças. Então eu agradeço a participação de vocês no canal e eu gostaria de pedir para vocês gentilmente, se vocês gostarem do tema, para vocês compartilharem com outras pessoas, fazerem lá, clicarem no joinha, tá? Para a gente poder ter essa possibilidade de ser visto por mais pessoas, porque já que esse tema é um tema tão necessário, né? E as pessoas carecem desse ponto de vista um pouco mais leve para lidar com essas mudanças. Então eu agradeço, tenham um bom dia e até já!